Um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Você que está vindo aqui todos os dias, sabe, aqui é o canal onde você encontra o conteúdo diário do Botafogo. Se é a tua primeira vez no meu canal, saiba que durante 3 vezes ao dia você tem conteúdo destinado ao Glorioso. Aqui é tudo sobre o Glorioso, tudo sobre a Estrela Solitária. Durante a manhã tem o Giro de Notícias, por volta das 8h30 da manhã. Durante a tarde tem sempre o Almoço com o TF, que sou eu, Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, onde eu falo sobre o conteúdo geral do Botafogo, alguma informação, alguma notícia ali, algum pensamento relacionado ao Botafogo. E durante a noite tem Noite Alvinegra, que rola sempre entre as 18 e as 20 horas. Tem sempre um horário, não tem um horário pré-determinado, mas tem essa variação. E além dos plantões, que eu sempre posso aparecer a qualquer momento, falando sobre alguma coisa em relação ao Botafogo. O dia hoje foi um pouquinho movimentado. Teve uma entrevista do Carlos Augusto Montenegro à Rádio Brasil, que eu vou tratar sobre essa entrevista amanhã com um pouco mais de detalhes, sobre alguns pontos que eu achei bem interessantes, para a gente falar com mais calma, nem com tanto afinco, né? Porque vamos ter um pouquinho mais de paciência em relação a algumas coisas. Dessa entrevista, eu vou pegar 2 pontos. O primeiro em relação ao Gabriel, que é um assunto que todo mundo quer saber, todo mundo tem essa vontade de saber. E de Inácio Rara, um assunto que eu fui a primeira pessoa a falar aqui no meu canal, uma informação que eu trouxe em primeira mão. Vamos começar de trás para frente. Vamos começar sobre Inácio Rara. Mas antes, deixa aquele like, inscreva-se no canal. Passamos dos 64 mil inscritos, aquela meta sempre ao dia, de 250 inscritos no mínimo, para a gente bater pelo menos 100 mil até o meu aniversário, 29 de abril. Conto com vocês. Sem mais delongas, vamos aos temas do vídeo de hoje. Sobre o Gabriel. O Botafogo espera ansiosamente que esse atleta consiga resolver a sua situação com a equipe atleticana. Ele vai se reapresentar normalmente amanhã, dia em que os comandados do Dudamel irão conhecer o técnico venezuelano que vai assumir esta equipe para a disputa da temporada de 2020. O Botafogo segue buscando soluções, oferece jogadores, tenta alguma saída ali sem envolver dinheiro, porque dinheiro e Botafogo não andam juntos neste momento. Caso aconteça a venda de algum atleta, aí sim, talvez você consiga fazer algum tipo de manobra, alguma manobra no mercado e com isso trazer esse jogador. Neste momento o Botafogo espera o quê? Que aconteça o efeito Eric. O que seria o efeito Eric? Eric, que para quem se lembra, ano passado voltou ao Palmeiras, se reapresentou, treinou normalmente com a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari à época, e esperou. As negociações continuaram e ele sempre deixando claro que queria voltar para o Botafogo, Porque na análise de quem acompanha o time atleticano, ainda sem a visão do Dudamel, né, que é um técnico que muita gente aqui no futebol brasileiro não conhece, o Gabriel começaria a temporada como reserva, isso mesmo, gente. Reserva do Hever, do veterano Hever, que tem uma história lá dentro da equipe do Atlético Mineiro. E o Gabriel sabe que no Botafogo, além de um líder, além de ídolo da torcida, que o Gabriel conseguiu chegar a este patamar, ele também tem essa possibilidade de ser um jogador que pode entrar nessa situação de ser um jogador bem quisto pela torcida botafoguense, que ele não é pela torcida atleticana, que tem paciência zero com ele. É ainda uma situação de aguardar para ver o que acontece. Outro ponto. Apertei um pausezinho, mas o vídeo continua, só que esse aqui não terá edição, será um vídeo sem edição. Outra informação que eu acabei esquecendo de colocar na escalada aqui do meu vídeo foi sobre Marcelo Weingart, lateral direito Weingart, não sei o sobrenome desse cidadão, teria que perguntar para o próprio, que é o lateral lá do Boca Juniors, que a imprensa argentina, a TYC, colocou na mira do Botafogo. Conversei com pessoas do comitê de futebol e foram unânimes. Não conhecemos, não temos interesse e que vá para o Atlético Paranaense e quem sabe aconteça com ele igual o Viseu, vá para a Rússia. Então, o Botafogo não tem nenhum interesse nesse jogador. Antes que as perguntas aconteçam aqui nos comentários, cheguei até a postar isso no meu Twitter. Então o Botafogo não tem interesse no lateral direito do Boca Juniors. Isso aí é uma coisa que veio lá da Argentina
e não tem nada relacionado ao nosso Botafogo. Trovejando, negócio que tá feio. Paraíba, como que isso aqui é bem cheio, tá mais cheio do que normal, hein? Tá barroso, vocês estão acostumados a ver um rio mais verdinho, mais bonito, ele está cheio de barro por causa dessas chuvas de verão. Vamos ao último tema aqui desse Noite Alvinegra, e eu peço que você deixe, devido a esse tema que eu vou falar aqui agora, o celular ativado com o sininho ativado, porque caso aconteça algum tipo de evolução em relação ao caso do Inácio Rara, posso voltar ainda hoje, não tenho a hora definida, mas estou ainda em apurações, tanto com o lado do Goiás, tanto com o lado do Botafogo e também com o lado do Cobreloa. Caso aconteça alguma novidade, venho aqui e falo com vocês a respeito de Inácio Rara, que como o lance trouxe através de Sérgio Santana, esta equipe, a equipe esmeraldina, tem interesse no meio-campo, que o Botafogo pretende para a temporada de 2020. Mas aí é a danada da demora. O Botafogo demorou tanto, cozinhou tanto, esperou tanto, que quando resolveu ir para cima, esperaram aquele amistoso contra o Colo-Colo. O Inácio Rara foi muito bem, todo mundo cresceu os olhares. Não apenas o Goiás, o Colo-Colo está de olho nesse jogador e o valor dele aumentou consideravelmente. Não é mais aquele valor baixíssimo que estava, como eu falei, por exemplo, nos vídeos de ontem para vocês. E esse é o ponto que me irrita nessa negociação, foi esse, de não terem ido com mais afinco no jogador, que todos viam que tinha números interessantes. Ah, Thiago, mas pode não dar certo, né? Quem viu um jogo dele? Cara, vá no Chile, pegue telefones, faça... Eu fiz isso, eu sou jornalista. Quem é jornalista, antes de vir dar uma opinião para vocês, tem que apurar, tem que verificar as coisas. Antes de vir conversar com vocês sobre o Inácio Rara, falei com 3 jornalistas lá do Chile perguntando: é bom jogador? É interessante? Os números dele são por causa da segunda liga daquele país? Todos falaram: não, Thiago, é um jogador bem interessante, é um jogador que tem qualidade, que para futebol brasileiro pode ser muito útil. Vai ter problema de adaptação, mas ele é superior, por exemplo, a Léo Valência. Simples, eu fiz isso como jornalista. E ficaram naquela situação de cozinhar. Quando foram para cima de vez, apareceram outras equipes. E como apareceram outras equipes e o Botafogo tem um poder de barganha hoje pequeno, a situação complicou. O Botafogo tenta resolver a situação ainda hoje, no mais tardar amanhã. Querem que a situação em relação ao Inácio Rara seja resolvida. O Botafogo não esperava tantas equipes em cima do jogador nas últimas horas. Isso, digamos que assustou o comitê de futebol, que tenta resolver estes problemas, tenta resolver esta situação. A parte hoje financeira é o grande ponto. O que era o mais simples hoje virou mais difícil. Colocando assim, a concorrência fez com que o valor, o montante pedido para Inácio Rara subisse consideravelmente. É isso. O Botafogo continua sendo uma equipe sem condições de disputar no mercado, pelo menos por enquanto a SA não chega em relação a isso. O Botafogo na negociação tenta falar isso. Olha, empreste pra gente, porque final do ano a gente vai ter aí a possibilidade no meio do ano de termos investidores, nossa facilidade para contratá-lo será muito maior do que das outras equipes, etc. O Botafogo tenta argumentar isso e tem um limite em relação a valores oferecidos, que é o limite dentro da realidade do Botafogo, aliás, bem abaixo do que é a realidade do Botafogo e um pouco acima daquele teto inicial. Assim que a negociação for fechada, eu falo com vocês, para não, de repente, um canal do Goiás vai ver isso aqui, vai passar lá para eles, é melhor deixar essa coisa um pouco mais sigilosa. E é isso, a torcida botafoguense fez a força, fez o que podia fazer. Agora depende da diretoria. Se der certo ou não em relação ao Inácio Rara, se ele vai jogar bem ou não no Botafogo, amigos, aí é no campo e na bola. Acho que é uma contratação interessante, eu não fico em cima do muro, passo a verdade para vocês e passo o meu pensamento. É uma negociação interessante, é uma negociação que, caso aconteça e dê certo, o Botafogo conseguiu um bom jogador. Se não der certo, paciência, é do mundo da bola. Você pode contratar um craque e ele não dá certo também. Expectativas e esperanças. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Então deixe o sininho ativado, porque assim que acabar
qualquer tipo de movimentação em relação ao Inácio Rara hoje, se acabar hoje, volto com essas informações para vocês. Caso não acabe hoje, amanhã no Giro de Notícias ou no Almoço com o TF, tento trazer mais informações. Então é isso, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo da WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o canal do TF. O Rochef, o conteúdo do canal do TF é bom, caraca. Tamo junto, aquele abraço, fui, deixa eu entrar pra dentro de casa porque tá trovejando e relambeando. Abraço, fui.